Dito isso, vamos de entrevista. Nossa colunista de saúde e bem-estar, doutora Cirlândia Amaral. Também, doutora Cirlândia, seja muito bem-vinda aqui no Mesa para Dois. Obrigada, Bárbara. Boa tarde a todos. Doutora Cirlândia, a gente estava comentando, né, um assunto, eu estava perguntando, o que tem demandado muito no consultório, qual a maior dificuldade enfrentada, assim, pelas pacientes, e eu estava achando engraçado, você ia vir com alguma queixa de saúde, mas não, é uma queixa de conciliar a nossa vida pessoal com saúde, com trabalho, com carreira. Esse, então, tem sido o maior desafio que eu tenho ouvido no consultório. Então, essa semana me chamou muita atenção, porque eu tenho uma paciente queridíssima, e ela chegou ao consultório e quando a gente começou a conversar, ela disse, doutora Cirlândia, eu não estou sentindo nada. Eu vim aqui porque eu preciso também ter a minha identidade de mulher. Mulher que está sendo cuidada. Ela chegou ao consultório, era por volta das 10 da manhã, e ela, muito brincalhona, disse assim, eu ainda não vivi hoje a minha identidade, porque hoje eu já fui mãe, amor, dona fulana, doutora, e eu saí de casa me perguntando, e eu? Onde está a minha principal identidade? E eu achei muito interessante esse questionamento dela. Eu brinquei com ela dizendo, uma hora nós vamos conversar sobre isso, né, mais em público. E talvez aqui valha a pena esse questionamento, né, nós como mulheres, quantas identidades nós vivemos ao mesmo tempo? Eu vou começar te perguntando. Então, vamos inverter a ordem aqui, Bárbara? Olha só, gente, vou virar entrevistada, socorro. Olha que interessante. Peraí, né? Eu vim aqui para ser perguntada, agora eu vou te perguntar. Quantas identidades você tem? Nossa, olha, tem a Bárbara que adora inovação, é startupeira, né? Eu adoro trabalhar com startup. Tem essa parte de influência digital, que eu tenho no Instagram, @Babilins, que eu sempre estou produzindo conteúdo sobre turismo, sobre meio ambiente. Tem aqui a apresentadora da Nova Brasil, tem a mulher, tem a mãe, tem meu Deus do céu, são várias. E eu sei disso, assim, eu tenho a mesma queixa a mesmo dilema, a mesma problemática, a mesma questão que a sua paciente trouxe é uma minha. E a Bárbara, assim, quem é a Bárbara? O que a Bárbara gosta? E como é que eu faço pra Bárbara nesse meio, nesse turbilhão de coisas, no meio dessa rotina maluca, né, doutora Cirlândia? Então, isso eu acho que precisa ser pensado, porque, na verdade, nossas múltiplas identidades não podem ser um problema. Nossas múltiplas identidades, elas têm que nos tornar um ser único e completo. Foi assim que eu comecei a pensar depois da demanda dessa paciente, porque ela chegou assim super sorridente, levando na brincadeira, mas no fundo, isso pode ser uma angústia de muita gente. Nossa. Inclusive eu saí me questionando quantas identidades eu tenho. Ao longo do dia, a gente exerce tantas atividades, mas são atividades que no fundo, elas não podem nos gerar sofrimento. E aí, quando você disse assim, eu não sei qual a identidade que predomina, talvez a identidade da sua integridade como pessoa é que tem que predominar. E nós somos um todo, só que um todo de quebra-cabeças, cada peça é uma identidade. Nossa, total. Tem um livro que eu sou apaixonada, O Lobo da Steppe. Gente, se você ouvinte gosta dessas questões filosóficas, assim, Hermann Hesse é um dos meus prediletos. E eu vou dar spoiler um pouco do livro, mas assim, ele fala dessa fragmentação. E que às vezes é um pouco é um jogo também, é um jogo de como é que a gente encaixa essas diferentes peças da gente fragmentado e o que realmente a gente, o que não é. Essa discussão é muito, muito profunda e muito legal pra gente ter, né? Como é que a gente administra tudo isso no nosso dia a dia, assim, é um desafio e tanto. E sem não dá gerar deixar, sofrimento, né? Porque se você deixa uma peça sobrando, o negócio desestabiliza como um todo. Exatamente. Então, hoje talvez, pelas nossas demandas profissionais, nós trazemos muito sofrimento interior, inclusive na nossa identidade de mães, né? Você tem uma criança pequena, né? Você tem que trabalhar, você tem que mover a sua rede social, você tem que estudar, você tem que ser uma mulher produzida 24 horas, literalmente. E às vezes a gente acaba gerando um sofrimento interior nesse questionamento de onde eu estou faltando. Mas talvez aqui o objetivo seja a gente não se perguntar e nem buscar a resposta de onde eu estou faltando. Mas talvez a gente entender o que eu posso fazer para não deixar faltar. Talvez essa seja a nossa principal reflexão. Porque não tem como a gente fugir disso. A vida moderna nos impõe essas múltiplas identidades, né, Bárbara?
E o que a gente... Agora eu vou te perguntar assim, nós como mulheres, e você que atende tantas mulheres, que vê vários exemplos no consultório e que está lidando com essa questão também no dia a dia, assim, como é que faz isso? Assim, que você encontra de pessoas que conseguem equilibrar todos esses papéis? O equilíbrio é a grande busca da felicidade, né? Porque talvez o mais importante seja a gente compreender que não dá conta de tudo. Ai, perfeito. A gente não dá conta de tudo. Então, ou a gente vai fazer escolhas, e eu acho que a vida é uma eterna escolha. Você tem que dar prioridade àquilo que é prioridade. Eu sou uma pessoa que acredita em Deus, sabe, Bárbara? E eu frequento muito o Mosteiro de São Bento. E eu tenho um monge lá que a gente conversa muito. E um dia ele me disse uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Ele disse: Silândia, o tempo é um presente de Deus para nós. O ser humano tem que aprender a viver o tempo. Porque quando ele não sabe viver o seu tempo de agora, ele vai sofrer pelo tempo que passou e ele vai viver sempre na busca do tempo que ainda não chegou. E talvez nessas múltiplas identidades a resposta seja: viva o agora. Não chore pela identidade que você perdeu, nem esteja vivendo a identidade que ainda não te pertence. Talvez esse seja o nosso ponto de equilíbrio. Sensacional. E várias religiões falam isso, né? Dessa busca do agora, do presente, que é realmente as coisas que a gente tem. E é um exercício muito grande a gente se chamar para esse presente, né? Pra gente toda hora estar... Eu sou muito ansiosa, assim, eu fico pensando no futuro, o que vai acontecer, e aí eu gasto o meu tempo presente quebrando a cabeça por coisas que nem podem acontecer. E aí é um exercício de meditação, de budismo, de todos os vários. Ok, aqui agora. Aqui agora isso existe? Não existe. Eu preciso lidar com isso agora? Não há nada que eu possa fazer? Não tem, então pronto, vamos lá. Desliga essa chavinha, sabe? Exato. Desliga essa chave. Exato. Não, isso não quer dizer comodidade. Isso não quer dizer acomodação. Isso não quer dizer falta de perspectiva. Isso quer dizer uma busca de um equilíbrio e de uma saúde mental. As pessoas hoje, elas já se auto-intitulam como ansiosas. É muito comum. No dia a dia, nossa, você acabou de dizer, eu sou uma pessoa ansiosa. E eu até digo assim, brinco, inclusive tenho vários colegas e pacientes da psiquiatria, e eu falo, para mim, o CID, o diagnóstico de ansiedade, tem que ser repensado. Isso é uma coisa minha. A ciência não está dizendo isso. Mas por que a ansiedade tem que ser repensada? Porque a vida moderna nos impõe ansiedade. A ansiedade talvez seja uma estratégia de autodefesa. O que faz a diferença é como cada um administra a sua ansiedade. Essa ansiedade não pode ser patológica. Mas se nós não fôssemos um pouco ansiosos, não sairíamos do ponto. Não progrediríamos, espécie, né? não assumiríamos as múltiplas identidades que temos hoje. Então, a ansiedade, ela é uma força maior do seu corpo de buscar e viver as suas múltiplas identidades. Nossa, maravilha, maravilha, Tocilândia. Eu acho que isso, né? E assim, muito pra gente que é mulher, cai sobre nós, assim, fisicamente, lógico, esse peso da maternidade, né? Eu estava acompanhando o pessoal falando assim, acho que as mães estão um pouco cansadas por isso, elas tentam ser mulheres profissionais que não têm filho e tentam ser mulheres mães que não têm profissão. Assim, a conta não fecha. E o que você falou é muito interessante. Eu acho que a gente entender que não dá conta de tudo. Exatamente. E largar uns pratinhos assim, tem isso aqui. O que não é prioritário para mim? O que não me traz alegria? Um pouco como Marie Kondo, né? A rainha da arrumação fala para roupa. Eu acho que a gente tem que trazer para nossa vida, né? Isso aqui me traz alegria? Não me traz alegria, não tem muito sentido. Para quê? E de tudo isso que a gente precisa, talvez, de fato, ter um cuidado maior, é que não pode faltar a nossa própria identidade. O que eu estou fazendo em função de mim mesma? Eu estou me alimentando bem? Eu estou saindo de casa feliz para trabalhar? Eu estou em casa e estou feliz? Eu estou fazendo uma atividade física? Eu estou lendo um livro que me dá prazer? Eu estou mexendo numa planta, colhendo jabuticabas, como você acabou de falar? Eu amo jabuticabas e eu sou uma produtora de licor de jabuticabas, porque é uma coisa que dá prazer. Então, cuidar desses detalhes para que você não perca a sua própria identidade, isso é fundamental.
Maravilha, gente. A doutora Cilange falando isso, assim, não precisa ser útil, né? Assim, mas isso é pra quê? Pra nada, me dá prazer. Eu não ligo pra nada. Vai trabalhar com isso? Vou vender? Não, só porque eu gosto. Exatamente. Né? Pra Tem que academia, fazer. é isso, né, doutora Cilange? Cilange, muito, muito obrigada pelas suas palavras. Obrigada por compartilhar. Só vamos lembrar os ouvintes, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, você pode compartilhar suas redes sociais com a gente? Então, eu tenho o Instagram, @doutoracilande_Amaral, né? E é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, Bárbara. Eu sempre venho aqui cheia de expectativas e saio plenamente realizada. E eu saio iluminada aqui, é uma caixinha de surpresa. Uhul, que maravilha, que conteúdo. Eu tenho certeza, ouvinte, que você também, né? Dá esse alívio conversar e entender que a gente não tá sozinho, né? Não é só você que tá nessa correria, não é só você que tá equilibrando vários prazos, equilibrando várias personalidades. Somos todos nós, mas a gente vai passar por isso, com sabedoria, com presença e deixando uns pratinhos cair no meio do caminho, não tem problema não. Vamos nessa. Muito obrigada.